Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Olha, espero que vocês estejam aí todos ótimos, ótimos, né? E olha, aqui em São Paulo hoje está um dia até agradável, sabe? Um dia assim nublado, com uma brisa correndo aí desde a madrugada e a temperatura aí na marca dos 22 a 24 graus, né? Bom, e isso deixa a vida bem mais fácil, não é mesmo? Bem mais fácil, né? Muito bem. Bom, mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de um texto de ficção escrito por um autor alemão, né? O Hugo von Hofmannsthal. Né? E esse texto dele foi publicado em 1902. Tá? O título original desse texto é Uma Carta, mas ele ficou mais conhecido como Carta de Lord Chandos. Tá? Chandos, C-H-A-N-D de dado O-S. E vocês podem facilmente encontrar a tradução integral dessa carta na internet, inclusive numa ótima tradução, numa tradução feita por um grande amigo meu, que é o poeta e professor Érico Nogueira. Tá? Uma tradução maravilhosa. Então é só vocês colocarem lá, Carta de Lord Chandos, Érico Nogueira, e vocês vão encontrar a tradução. Bom, esse texto, essa carta, que teria sido escrita no dia 22 de agosto de 1603, né? Mas, como eu disse, é uma peça de ficção publicada em 1902. Esse texto é assinado por um homem chamado Philip, que é o primeiro nome do Lord Chandos. Né? Quer dizer, o nome dele é Lord Philip Chandos. E ele escreve essa carta para o Francis Bacon, né? Que vocês sabem foi um político, foi filósofo, foi um cientista, foi um ensaísta inglês que viveu lá na passagem do século XVI para o XVII. Né? O Bacon faleceu em 1620 e pouco, 26. Bom, para poder chegar ao tema que me interessa hoje, tá? Aqui, eu preciso fazer um breve resumo do que a carta diz, tá certo? Mas eu vou fazer esse resumo confiando que vocês vão ler a carta na íntegra, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos lá. Depois de 2 anos de silêncio, né, sem trocar uma única carta com seu amigo, o Francis Bacon teria estranhado o silêncio do Lord Chandos, né, do Philip, e teria escrito então para ele, né, acreditando que ele pudesse estar aí com algum problema, né, ou até mesmo, quem sabe, com um tipo aí de bloqueio mental, né, uma espécie de paralisia que impede o autor de produzir. Porque o Philip, né, o Lord Chandos, exatamente como o próprio Francis Bacon, também é escritor. Né? Então, essa carta, o que ela é? Ela é a resposta do Lord Chandos para o seu amigo. Tá? E, de fato, à medida que a carta avança, a gente percebe que o Philip sofre de um problema. Né? Quer dizer, ele diz que ele gostaria de se abrir totalmente com o seu amigo, mas que ele não sabe como pode fazer isso. Né? E ainda mais grave, ele diz que ele não sabe se ainda é ele mesmo quem está escrevendo a carta. Né? Quer dizer, ele recorda, né, os textos, as obras que ele produziu em anos passados, né? E sucessivas vezes ele se pergunta isso, quer dizer, será que eu continuo sendo eu mesmo? Né? Quer dizer, ele chega a dizer no final lá de um longo parágrafo que essa insistência dele, né,
de ficar perguntando se ele ainda é ele mesmo, né? Que essa insistência tem sim, né? Muito de retórica, muito de conversa vazia, né? Mas, né, ele afirma, eu preciso ser sincero, eu preciso expor para você a doença do meu espírito, para que você entenda o abismo que se criou entre o meu eu e a literatura. Então ele relembra, né, os planos que ele tinha para futuras obras, para futuros escritos, né? Vários planos. Mas ele diz que agora cada um desses planos, né, saturado com uma gota de sangue, né, é a expressão que ele usa, né, cada um desses planos dança agora diante dele como uma mosca dança numa parede escura, na qual não bate mais nenhum alegre raio de sol. Ele diz inclusive que ele não lembra que tipo de apetite sensível e inteligível sustentava a vontade dele de escrever, mas que ele vivia numa embriaguez contínua, em que toda a existência soava para ele como uma coisa só. Ou seja, não havia para ele oposição entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Né? Mas que agora, né, agora a verdade é que ele perdeu completamente a capacidade de pensar e de falar com coerência, né, sobre o que quer que seja. Então, a partir desse trecho da carta, ele passa a descrever essa incapacidade que cresceu dentro dele. Né? Quer dizer, como ele foi ficando inapto para discorrer a respeito de todos os tipos de temas. Né? E que a simples menção de certas palavras já causa nele um mal-estar que é inexplicável. Bom, mas ele quer explicar o que parece para ele inexplicável. Né? Então, ele dá um exemplo. Né? Ele conta que um dia, né, a filha dele, de 4 anos, disse lá uma mentira. E que quando ele ia começar a repreender a menina, né, para que ela compreendesse a importância de se dizer só a verdade, quando ele começa a falar com a filha, bom, todos os conceitos, de repente, somem da cabeça dele. Né? Era como se todas as suas ideias se chocassem umas contra as outras. Né? E ele então começa a se sentir mal, com dor de cabeça e simplesmente larga a filha e sai. E só consegue se recompor depois de galopar, né, durante alguns minutos pela sua propriedade. Bom, ele chama esse impedimento de se manifestar, né, ele dá o nome de impugnação a esse impedimento. Né, e diz que essa impugnação se expandiu como ferrugem, né, carcomendo tudo, né, carcomendo todo o interior dele. E que até mesmo as conversas mais banais, né, dessas que a gente tem todos os dias com a família, com os nossos conhecidos, né, até mesmo isso exigia tanto dele, tanto, que ele decidiu não conversar mais e só falar o absolutamente necessário. Quer dizer, ele diz que as expressões mais simples, né, ele passou a analisar cada uma delas como se ele usasse uma lupa, né, para analisar a cutícula do seu dedo mindinho. Né? E que aquela visão da cutícula ampliada que a lente dava para ele, né, bom, aquela visão se assemelhava a uma planície esburacada. Né? E essa era a visão que ele tinha das palavras, das frases, das falas de todos os dias. Né? Quer dizer, ele não consegue mais
apreender tudo com o olhar de costume, com aquele olhar que, ao ver as coisas, une e simplifica tudo. Né? Mas que, ao contrário, tudo se desfazia em pedaços. E esses pedaços se desfaziam em novos pedaços. E as palavras, então, ficavam boiando, isoladas diante dele. Né? E tudo, no fim, desaguava num imenso vazio. Né? Bom, o Lord Chandos diz que ele tentou se salvar dessa situação. Né? E tentou fazendo o quê? Tentou lendo os antigos, como Sêneca e Cícero, né? Porque ele achava que os conceitos bem definidos desses dois autores poderiam curar ele. Né? Mas tudo resultou inútil. Né? E ele então, ele diz que ele se sentiu preso num jardim de estátuas cegas que falassem. Né? E então ele abandonou a leitura. Então vejam, a carta é repleta de descrições como essa, né? Quer dizer, estar preso num jardim de estátuas cegas que falam. Né? Quer dizer, descrições muito vivas dos diferentes estados de ânimo que ele experimenta. Né? Às vezes, ele diz, os mais simples objetos parecem despertar alguma coisa nele, parecem ganhar algum significado. Né? Nesses momentos, é como se ele pensasse, né? Mas pensasse não com palavras, mas só com o coração. Né? Ou é como se ele entrasse numa relação divinatória com a existência. Né? Mas ele diz que esse estranho encantamento, bom, ele o abandona rapidamente. Né? E ele não sabe mais testemunhar nada a respeito do que acontece com ele. Né? E que ele seria incapaz de dizer, em termos racionais, o que era essa harmonia que ligava ele ao mundo inteiro, a todas as coisas, por mais insignificantes que elas fossem. Bom, e depois de passar por variados exemplos, né, tentando explicar ao amigo o que acontece com ele, o que acontece no seu íntimo, né, mas achando que ele nunca consegue alcançar a definição correta do que se passa no seu interior, ele termina a carta dizendo que, no resto da sua vida, ele jamais vai voltar a escrever, né? Seja em latim ou em inglês ou em qualquer outra língua, porque a língua em que seria possível ele escrever e pensar, né, essa língua não existe. Né? Mas seria uma língua da qual ele ainda não conhece nenhuma palavra. Né? Quer dizer, uma língua em que as coisas mudas conversam com ele. Né? E que essa língua, bom, que ele talvez possa usá-la um dia, né, depois de morto, quando ele tiver de se justificar diante do juiz desconhecido. Né? E que, inclusive, aquela era a última carta que ele escrevia. Né? Bom, muito interessante essa carta, não é mesmo? Bom, e vai ficar muito mais interessante quando vocês lerem, né, na íntegra o texto. Né? E esse texto, vejam só, ele é muito citado para exemplificar o que se costuma chamar aí de crise da linguagem. Né? Mas vejam que a carta, bom, a carta vai além, né? Quer dizer, a carta não trata só de uma crise da linguagem, mas de uma crise mais profunda, porque não é só o mundo interior, né, do Lord Chandos que se torna inexprimível por meio da linguagem. Né? Ou seja, não é só a comunicação que se torna impossível, mas o próprio mundo, a própria realidade, parece que se tornou inatingível e inexprimível. Né? Então, em certos trechos, nós temos a impressão de que o mundo se dilui,
o mundo desmorona diante do olhar do Lord Chandos, né? Ou, pelo menos, é como se o mundo resistisse a ser apreendido pela linguagem, né? Quer dizer, bom, e na verdade essa carta também é muito usada para se justificar uma posição nihilista em relação à linguagem, né? Para justificar, inclusive, um ceticismo em relação a tudo, né? Como se, ao perder a fé na capacidade expressiva da linguagem, o Lord Chandos também perdesse a fé nas próprias estruturas que compõem a nossa civilização, né? Afinal, quer dizer, a linguagem é a base de tudo. Bom, mas eu quero ir um pouco mais fundo nessa questão com vocês, né? Porque eu acho que é muito fácil essa interpretação de que a carta do Lord Chandos é como que uma justificativa para nós desconfiarmos da linguagem, né? Para a gente perder a fé na capacidade de se comunicar, né? Há algumas outras questões nessa carta que nós não podemos deixar de ver, tá? Então, assim, primeiro é preciso perceber que, apesar de toda a incapacidade que o Lord Chandos diz ter tomado o seu íntimo, né, na verdade, a carta explica muito bem o estado em que ele se encontra, né? Ou seja, ainda que ele diga o contrário, ele continua tentando se expressar, né? E quando nós chegamos ao fim da carta, bom, nós temos um quadro relativamente claro do problema que ele enfrenta, né? A questão toda é que ele utiliza aí o que nós podemos chamar de um discurso apofático, né? Apofático, ou seja, um discurso obtido por meio da negação, né? Um discurso que tenta determinar ou esclarecer o que esses sentimentos que ele experimenta não são, tá? Quer dizer, é uma definição negativa. É como se ele tentasse alcançar a explicação do seu problema por meio de proposições negativas, ou seja, dizendo o que ele não consegue mais fazer, né? Bom, acontece que essa é a condição da própria linguagem humana, né? A nossa linguagem, ela sempre se depara com determinados limites. A nossa linguagem se choca com limites todos os dias, né? Quer dizer, não são todos os nossos sentimentos e todos os nossos pensamentos que nós conseguimos expressar por meio de palavras, né? Quer dizer, há aí uma camada de conhecimento que parece ser indizível ou incomunicável, né? Quer dizer, vejam, vamos pensar assim, quando a gente pensa, né, o que a gente faz? Bom, a gente isola, né? Quer dizer, a gente separa a essência das coisas de um lado e do outro a forma das coisas, tá? Então, assim, vamos pensar num exemplo concreto. Quer dizer, a gente olha para um prato onde a gente come, né? Bom, e a gente sabe o que é esse prato em termos físicos, né? O que ele é enquanto objeto, tá? E sabemos também o que ele nos permite fazer, quer dizer, para que ele serve, não é? Quer dizer, e a depender do prato, bom, esse objeto também pode nos trazer uma infinidade de recordações. Bom, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Depois de experimentar aí emoções fortes, né, é como se a gente ficasse mudo, como se a gente perdesse a nossa capacidade de expressão, né? E também pode ocorrer que a gente aí se depare com certos objetos, ou com certos comportamentos, ou com certos acontecimentos para os quais nós não temos nenhuma explicação, tá? Quer dizer, e quando isso acontece, quer dizer, vejam, os céticos gregos, né, já chamavam isso
de afasia, ou seja, é uma espécie de silêncio filosófico, né, em que o observador, né, ele se abstém de fazer um juízo consciente, né, ele se recusa a expressar a sua opinião, né, pelo simples fato de que ele reconhece a sua ignorância. E também porque ele sabe que muitas coisas transcendem, muitas coisas estão além da possibilidade cognitiva do ser humano, né? Mas vejam que há um outro lado nessa questão, né? E que lado é esse? Bom, o lado de que nós estamos presos à linguagem, né? Quer dizer, nós não podemos simplesmente sair do mundo da linguagem e usar aí, sei lá, eu, a partir de hoje, algum tipo de comunicação telepática, né? Ou seja, mesmo os escritores mais experientes, eles reconhecem que há coisas indizíveis, há coisas inexprimíveis, né? E essas coisas talvez sejam inexprimíveis exatamente porque nós não conseguimos pensá-las, né? Nós não conseguimos pensá-las no sentido que eu disse antes, no sentido de isolar, no sentido de separar a forma e a essência dessas coisas, né? Porque nós sabemos, se algo é pensável, né? Bom, então ele também é representável. Ou seja, se algo é pensável, então ele também pode ser dito, ele também pode ser comunicado, né? Agora, se nós conseguimos perceber que há coisas indizíveis, quer dizer, se nós conseguimos entender a situação vivida pelo Lord Chandos e conseguimos nos colocar no lugar dele, então é porque realmente algumas coisas se apresentam para nós fora da ordem da lógica, fora da ordem do discurso lógico, né? E a gente poderia dizer que essa ordem das coisas inexprimíveis, bom, ela está mais próxima de uma ordem mística, né? Quer dizer, lembrem do que o Lord Chandos diz, né? Que às vezes, o que, que ele fala? Que às vezes os mais simples objetos parecem despertar alguma coisa nele, parecem ganhar algum significado, né? E nesses momentos é como se ele pensasse, mas não com palavras, mas apenas com o coração, né? Ou é como se ele entrasse numa relação divinatória com a existência, uma relação mágica, em que você adivinha o sentido das coisas, ainda que você não consiga verbalizar essa descoberta, né? Quer dizer, essa é uma espécie de experiência mística, né? Quer dizer, uma experiência mística da forma como aquele filósofo alemão, né, o Wittgenstein, quer dizer, se refere, né? Quer dizer, ele diz que o místico é como uma plenitude existencial que escapa a toda expressão, tá? Quer dizer, e a gente pode perceber que o Lord Chandos experimenta isso em diversos momentos, tá? Quer dizer, nós lemos a carta do Lord Chandos e no final, se nós pensamos dessa forma, o que nós encontramos ali não é uma visão nihilista do mundo, tá? A gente não vê uma experiência de desespero ou de desencanto com o mundo, mas nós encontramos essa constatação, né, de que a linguagem tem seus limites, né? Quer dizer, ou, como também dizia o Wittgenstein, a linguagem não pode exprimir o que faz a linguagem, nem o que faz que o todo seja o todo, né? Bom, mas então, o que acontece? O que acontece quando a gente se depara com o que é inexprimível, né? Quer dizer, acontece o que o Lord Chandos conta na carta, né? Quer dizer, ele fala de forma negativa a respeito das coisas, né? E, no fundo, ele percebe que ele pode não conseguir formular verbalmente as suas experiências, mas ele tem a posse delas.
ainda que isso ocorra, muitas vezes, de modo fugidio, de modo fugaz, né? Quer dizer, é como se existisse um abismo entre a nossa racionalidade e a nossa existência. É como se o fato do mundo existir e estar diante de nós já fizesse parte de uma ordem mística, ou seja, de uma plenitude existencial que escapa a toda expressão, né? Bom, a acumulação de negações na carta provoca um vazio, né, que predispõe o leitor, né, a ter essa experiência, né, de perceber os limites da linguagem. Ou seja, fica claro que é uma forma de derrota para o escritor o fato de ele perceber que há coisas que são realmente indizíveis, que nem sempre ele pode descrever tudo, né? Quer dizer, é o que acontece com o Lord Chandos. Ele experimenta a intensa presença do indizível, a intensa presença do mistério da existência, né? Inclusive nos menores objetos, né? E ele se entrega então ao silêncio, né? Ou seja, ele reconhece o que o Wittgenstein diz, né? Que diante do enigma da existência, a linguagem atinge limites insuperáveis, né? Muito bem, muito bem. Mas vamos voltar um pouco, né, em tudo que eu disse até aqui, né? Quer dizer, eu disse que, apesar de todas essas experiências, né, o Lord Chandos escreve a carta. E escreve de forma compreensível, escreve de forma inteligível, né? Ou seja, ele não está desmemoriado, né? Ele não está impedido de escrever, ele não está incapacitado fisicamente, né? Ao contrário, a carta nos aproxima dele, né? Nós nos solidarizamos com os seus problemas, com as dificuldades que ele enfrenta, né? Bom, então, onde é que está toda a dificuldade? Onde é que está aí o problema central em tudo isso, né? Quer dizer, bom, o problema talvez esteja na personalidade do Lord Chandos, né? No seu pessimismo, porque, vejam, todos os escritores enfrentam, em alguma medida, os problemas que ele descreve, né? Mas muitos não desistem, né? E diante do que é indescritível, eles se debatem, eles lutam com as palavras, eles insistem em sair daquele estado místico, daquela plenitude existencial que escapa a toda expressão, né? Daquela harmonia de que o Lord Chandos fala, né? E querem forçar as palavras para que elas digam o que é inexprimível. Não é verdade? Então, eu sempre leio a carta de Lord Chandos numa outra chave, né? Na verdade, né, ela reforça em mim a insistência que eu devo ter em me expressar, né? Ela reforça em mim a confiança na linguagem, ainda que eu olhe todos os dias para diferentes aspectos da vida e perceba que, sim, né, é verdade. Há fatos, há comportamentos, há sentimentos, há percepções que escapam à ordem lógica, né, e que muitas vezes parecem se diluir diante de mim, né, e o meu discurso, as minhas palavras, não conseguem alcançá-los, né? Bom, mas ao invés de criar em mim um sentimento de desistência, bom, isso aumenta o meu desejo de me expressar. Isso aprofunda o meu desejo de encontrar palavras que possam traduzir o que, num primeiro momento, parece ser intraduzível ou inexprimível, né? Ou seja, eu tenho sempre o ímpeto de vencer o silêncio que os fatos às vezes me impõem ou querem me impor. É isso mesmo. Tá certo, meus caros? Olha, um grande abraço em vocês, viu? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Um abração.